Graça e paz, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para falar a respeito da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Estamos estudando então o Evangelho segundo São Lucas. Vamos intitular esse curso como Teologando a Palavra de Deus. O curso ele tem como ensino a teologia bíblica básica, ou seja, aquela mais simples que nós temos para explicar as Escrituras, ok? Então vamos lá, vamos em frente aí. Nós estudamos então do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo de número 7 de Lucas, e agora então nós vamos avançar dentro desse capítulo de número 7. E o mais interessante aqui é que a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 17 vai falar então a respeito da ressurreição do filho de uma viúva de Naim. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que Jesus ele está saindo de uma cidade que foi lá aquele momento em que Jesus estava com o centurião romano, curou o servo do centurião, e então ele vem andando em direção a essa cidade chamada Naim. E ali ele encontra, então, saindo da cidade, um enterro, né? E era um enterro de um filho único de uma viúva. O que que isso tem de importante? Então vamos lá naquilo que isso tem de importante. Primeiro, a viúva, quando ela, quando ela tinha um filho, aquele filho então teria que providenciar o sustento para aquela mulher. É ele que seria o amparo, ele que seria o sustento daquela mulher. Então, porque ela havia perdido o marido, aquele que sustentava, mantinha a casa, certo? Claro, gente, olha, nós temos que entender que isso era a época de Jesus. As mulheres cuidavam, né, dos filhos, elas não trabalhavam fora, né? Não trabalhavam fora. Mas então, outra coisa importante aí que nós temos que ver é que então aquela mulher, ela nem de perder o seu marido, ela perde o seu filho. E esse filho, claro, era o único filho que ela tinha. Então era a única forma dela se sustentar e de manter-se. Uma outra coisa é que quando está se falando de uma viúva que não consegue se manter, isso significa que ela é uma pessoa idosa já, né, que não tem mais condições de contrair novas núpcias ou um novo relacionamento ou um novo casamento. É isso que está sendo falado aqui, tá bom? Então, Jesus vendo aquela mulher daquele jeito, daquela forma, daquela maneira, ele tinha que restaurar então para ela não só aquele que seria o mantenedor da casa dela, que a ajudaria nesses últimos momentos de vida, né, que é o momento em que nós envelhecemos e que não vamos ter condições de fazer mais muita coisa, mas também restaurar o filho dela, né, o único filho, o amado dela que estava ali. E outra coisa muito interessante também aí da gente visualizar e entender, Jesus é o filho unigênito de Deus, ele é o filho único de Deus. Isso é interessantíssimo fazer também essa comparação maravilhosa aí dentro desse aspecto, dentro desse momento, a compaixão de Jesus. Mas vamos ler as escrituras para a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Então, do mesmo jeito que vinha Jesus e o Filho único de Deus e uma numerosa multidão atrás, junto com aqueles que seriam os líderes da igreja depois de Jesus, né, os seus discípulos, ali vinha numerosa multidão. Agora vamos continuar lendo. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que sai ao encontro da porta um enterro do filho único de uma viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Então, de um lado, vinham aqueles que viram os milagres de Jesus,
daqueles que estavam alegres, daqueles que estavam satisfeitos, porque eles tinham visto que o Messias, que o Rei dos Judeus estava ali e que estava sarando, curando, ressuscitando mortos, estava fazendo prodígios, sinais e maravilhas, além de tudo, isso o principal, salvando e ensinando as pessoas a palavra de Deus. Isso é o que é mais importante. De encontro a eles, vinham então pessoas chorando, lamentando, uma mulher completamente desamparada, desamparada porque não tinha mais marido e agora o seu filho morreu, faleceu. Infelizmente isso aconteceu com aquela mulher. Então ali nós tínhamos um lado tristeza, prodígios, de um lado nós tínhamos, perdão, alegria, felicidade, prodígios, sinais e maravilha, e do outro lado, choro, pranto, tristeza, desamparo, e todas essas coisas que são geradas dentro de nós mediante a uma perda, a um enterro. Então, continuando aqui a leitura, versículo 13, vendo-a o Senhor se compadeceu, ou seja, teve compaixão por ela. Ele disse, não chores. Aqui é importante a gente dar uma paradinha e falar sobre isso também. Muitas vezes a gente chega no enterro e a nossa primeira pergunta que vem na nossa cabeça, a gente que já sabe para onde a gente vai, o que vai acontecer conosco, nós que somos cristãos convictos, a primeira coisa que às vezes eu chego no enterro, vejo as pessoas ali chorando tal, e tristes. Claro, saudade, né? Que aquela pessoa vai deixar, o amor que as pessoas tinham pelaquela pessoa, né? Mas às vezes eu me pego pensando, né? Como eu sou ser humano, e eu acredito que todos nós às vezes temos esse tipo de pensamento. Eu falei, gente, o que se pensa nisso? Só que eu não falo, só penso. E, gente, o que esse pessoal tá falando aí? De, pô, fica chorando essas coisas. Eu acho que a gente deveria estar alegre, estar feliz nesse momento, porque a pessoa descansou, a pessoa foi para o céu, e agora nós vamos, né? Agora é tocar a vida para frente, viver outro momento. Então, às vezes, fica essas cogitações na minha cabeça, na nossa mente aí. Algumas pessoas podem também ter esse tipo de pensamento, mas aí fica só pra gente esse pensamento. Então vamos ali nessa questão aqui. Então aquela mulher estava chorando, e aí a pergunta é essa aí que eu queria fazer. Mas por que esse pessoal está chorando? Né? Aí Jesus ele chega e diz assim, ó, não chore. Mas não é aquela palavra que você abraça aquele ente querido daquele falecido e diz assim, poxa, Deus console e conforte seu coração, né? Não chora não, ele está em bom lugar. Às vezes tem essas palavras assim, mas essa palavra de Jesus não foi nessa direção. Quando ele diz assim, não chore, chegou a alegria, chegou a restauração, chegou a vida, chegou a ressurreição. Pare de chorar, porque eu vou te dar ainda momentos de alegria e felicidade com seu filho. E ali naquele momento, então, continuando aqui, ele diz assim, chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Primeira coisa que a gente vê aqui, Jesus toca o esquife. Então, primeira regra, primeira lei, ele não poderia tocar o esquife. Por quê, irmão Décio? Ele não poderia tocar o esquife. Porque ali havia uma pessoa morta, havia um defunto, e o judeu, quando toca no defunto, ele se torna uma pessoa impura, ok? Durante 7 dias, ok? Então ele toca. Eu imagino que todas as pessoas ali ao redor, os religiosos ali naquele momento, que provavelmente estava fazendo o acompanhamento daquele cortejo fúnebre, que eles estavam acompanhando, tocou no esquife, agora está impuro. Ninguém toca nele. Então ninguém toca mais em Jesus, porque Jesus se tornou uma pessoa impura. É imundo, né? E aí o que Jesus chega e diz? Ele diz, jovem,
eu te mando, levanta-te. E aí o que acontece? A ressurreição e a vida chegou. E aí ele pega aquele jovem e restitui ele à sua mãe. Ok? Aquela mulher que estava coberta de profunda tristeza. Primeiro, que já havia perdido o marido. Depois, estava ali enterrando o filho. Ninguém quer enterrar o filho. O certo é a gente morrer primeiro e depois morre o filho. Então, inverteu-se a ordem. Aquela mulher estava chorando pela perda do filho, que já havia perdido o marido. Depois que ela estava se sentindo completamente sozinha e desamparada. E ali então chegou Jesus para restaurar toda aquela situação daquela mulher. Por isso que ele disse, olha, não chore, não fique triste, eu vou resolver o seu problema. Jesus então ele chega ali como solucionador do problema todo daquela mulher. De saudade, de temores. E aí Jesus então restaura o filho àquela mulher. Deixa eu continuar a leitura aqui então. Diz assim, versículo 15, sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Houve o que então? Restituição. Algumas pessoas falam como restituição, como algo que se perdeu, e agora eu estou querendo de volta aquilo que se perdeu. Uma finança, uma casa, dinheiro. Jesus, ele pode restaurar isso? Pode, mas não é essa a realidade nossa. A nossa realidade é restaurar aqui a felicidade, a paz e a tranquilidade daquela mulher. Então ele restitui ali o filho daquela mulher. Aquele menino que estava morto e Jesus tinha se tornado imundo, porque tocou no esquife, ou seja, tocou em uma pessoa morta. A partir daquele momento Jesus ele não está mais imundo. Por quê? Porque o menino não estava morto. Ressuscitou. Então Jesus não estava mais imundo. A lei foi quebrada mais uma vez. Mais uma vez. O juízo da lei foi quebrado mais uma vez, porque estava ali a ressurreição e a vida, o restaurador de corações. E então ali Jesus então restaura o coração daquela mulher que estava triste, estava chorando, e ali agora eu imagino, gente, eu fico imaginando a festa, aquilo que era algo fúnebre, aquilo que era algo triste, aquilo que era algo lamentável, choro, pranto, sabe? Voltou-se, reverteu-se em alegria, cumprindo até palavras do Antigo Testamento, né? Palavras inclusive dos próprios profetas falando sobre isso. Mas vamos continuar, vamos dar continuidade aí. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então reconhecendo que Jesus não era somente um profeta, mas que Deus estava ali presente e que ele estava visitando o seu povo naquele momento pela pessoa de Jesus. Sendo ele, então, o Filho do Deus vivo, sendo ele o unigênito de Deus, sendo ele o próprio Senhor. E ali, continuando, então, ele diz assim, versículo 17, esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então, todos ficaram sabendo daquele grande feito de Jesus ali naquele momento, que foi a ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus estava cada vez mais conhecido, estava cada vez mais difícil, né, de andar pela cidade e fazer a sua proclamação do reino de Deus que estava chegando. João, então, João fica sabendo lá no cárcere, João Batista, ele fica sabendo lá no cárcere, que ele havia sido preso, ele fica sabendo lá no cárcere a respeito das coisas que estavam acontecendo lá fora correspondente a Jesus. Algumas coisas positivas, outras negativas, mas enfim, ele estava lá e recebia então comunicados. Então o que João fez? A partir do versículo 18 até o versículo 23, vamos lá. Todas estas coisas
foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: Tu és aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Então o que acontece? João não tinha... João ele diz assim, deixa eu começar com João Batista. João Batista ele diz assim, que eu diminua e que Jesus cresça. Quando ele encontrava com Jesus, ele apontava para Jesus e dizia: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por outro lado, ele diz: olha, aquele que vai vir após mim, ele é mais poderoso do que eu, ao qual eu não sou digno de, agachado, desatar-lhe as correias das alpacas. E ele diz assim: olha, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, se referindo a Jesus. Imaginou João, então, que assim, todos os meus discípulos, quando souberem que o Messias está já presente na Terra, eles vão fazer o quê? Vão para lá. Vão para o Messias. Caiba que eu diminua e que ele cresça, né? Mas aí, alguns dos discípulos de João permaneceram com ele. Não, tudo bem, sem problema nenhum. Continuaram com ele, só que essa não era a realidade que João queria. A realidade que João queria é que todos os seus discípulos fossem de encontro a Jesus. O Messias é mais importante. E não aquele que vinha antes do Messias, né? Mas vamos continuar o texto aqui para a gente poder entender, então, algumas coisas importantíssimas aqui. A partir do versículo 20 diz assim: Quando os homens chegaram junto dele, disseram, junto dele Jesus, tá? João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir ou esperamos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide, anunciai a João o que vistes e o que ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Eu quero falar algumas coisas aqui importantíssimas, porque esse texto ele é absurdamente maravilhoso. Absurdamente. Ele traz uma mensagem que é incomparável. Ele diz assim: olha, eu curo, eu salvo, eu curo, eu faço milagres, eu ressuscito, eu abro o olho, eu faço o surdo ouvir, eu faço pessoas que estão aleijadas andar, eu faço todas essas coisas. Mas eu quero chegar lá e diz para João o seguinte: olha, João, o evangelho da salvação, o evangelho da vinda do reino, ele está sendo anunciado aos pobres. Eu já expliquei isso uma vez aqui. Aos pobres não era anunciado a palavra de Deus. Por quê? Porque os judeus, os líderes religiosos daquela época, eles entendiam e passavam isso para as pessoas, de que só aqueles que eram da classe média para cima, ou seja, só aqueles que tinham dinheiro, eles eram ricamente, só aqueles que não passavam por necessidade, eram aqueles que tinham direito à salvação, porque esses Deus tinha abençoado. Só aqueles que tinham bens, só aqueles que tinham posse, entendeu? Outra coisa também, isso é importante dizer, lembra da viúva de Naim? Você imagina aí, porque ela já estava completamente desamparada, né? Provavelmente já tinha gasto muito dinheiro, primeiro com a enfermidade, talvez, do seu marido, e depois com a do seu filho, e ali estava enterrando, e praticamente ela ia para casa e não sabia o que poderia acontecer, qual seria o futuro, né, da vida dela, mas ela seria ali, a partir dali, uma mulher pobre, e ali, então, já não teria mais salvação. E também os líderes ali que ajudaram até ela a fazer aquele enterro ali, mais tarde, falou assim: tá vendo aí como é que Deus faz? Essa mulher é cheia de pecado,
Deus foi lá e amaldiçoou a vida dela. Primeiro matou o marido, depois matou o filho. E essa não é a visão correta do Evangelho. Não é. Você vê que pela toda a trajetória de Jesus, quando ele faz a sua trajetória, sempre o objetivo maior, quem é? Quem é? Os pobres e os miseráveis. Quem é? Os pecadores. Por mais pérfidos que sejam eles, os seus pecados. Jesus sempre ia ao encontro dessas pessoas. Ok? Então vamos lá. Então aqui Jesus ele fazia o quê? O que ele disse que ele fazia? Anunciava o evangelho aos pobres, que não tinham direito de entrar no reino de Deus, que não eram pessoas abençoadas por Deus, por isso não tinham direito ao céu, como diziam alguns líderes judaicos. Ok? Como também era o entendimento do povo daquela época, principalmente ali na região da Judéia, ao qual nós estamos tratando, claro. Então, Jesus ele fala, ó, vai lá e anuncia lá pro João Batista lá, o meu primo lá, avisa lá para ele lá que o que está acontecendo é isso. E quando isso tudo aconteceu, diante do olhar daqueles dois discípulos, eu fico imaginando, você voltaria para João? Às vezes eu fico, cara, tô com o Messias aqui, eu vou voltar para João nada, eu vou ficar por aqui mesmo, pô, ver o Messias. Claro, aqueles discípulos, eles voltaram para João e contaram tudo aquilo que estava acontecendo. E provavelmente, porque as escrituras não diz, né? Então provavelmente João deve, na hora que eles chegaram lá, aí João tá lá e talvez João tenha dito, cara, vocês voltaram? Vocês ainda conseguiram voltar? Não, João, estamos aqui só para te dizer que tá assim, 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 acontecendo isso, 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 ele é o Messias mesmo. Ah, é? É? Então, ó, João, me perdoa, mas eu tô indo atrás do Messias. Cara, aí eu acredito que João falaria assim. João, ele falaria assim, fica até emocionado, porque João diria assim, ó, cara, já era para vocês estarem lá. Não era para vocês estarem aqui. Já, ó, tem um tempão que eu falo sobre isso, ó. Ele é o Messias, sempre apontando para Jesus, sempre apontando para Jesus. Vocês ainda estão aqui comigo, cara. Entendeu? Aí eu fico imaginando aí essas coisas. Mas aí, a partir do versículo de número 24, Jesus vai começar, aquelas pessoas que estão ali à volta dele, ele vai começar a dar testemunho a respeito de João Batista. Isso é muito importante, ok? Agora vamos ver, então, daqui para frente, o que vai começar a acontecer, né? Então Jesus ele diz o seguinte, ó, Jesus dá testemunho de João Batista. Do versículo de número 24 até o versículo de número 35. Ele diz assim, tendo-se retirado os mensageiros, quer dizer, que eles foram levar a notícia para João, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido com roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem-se nos palácios dos reis. Sim. Que saístes a ver? Um profeta? Sim. Eu vos digo, muito mais que um profeta. Esse é aquele ao qual as Escrituras diz: eis envio diante da vossa face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante do Messias. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo-se batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por eles. Versículo 31. A quem, pois, compararei os homens desta geração?
Já está se referindo já àqueles que não foram batizados. Aqueles que não acreditaram na mensagem de quem? De João Batista. O que João Batista dizia? João Batista pregava o batismo por arrependimento e anunciava então a vinda do Messias, do Filho de Deus, do Rei dos Judeus. Era esse o anúncio dele, olha. Eu estou preparando vocês aqui para que quando o Messias chegar, vocês estão preparados para segui-lo. Ok? É isso que João Batista pregava. Então vamos lá. Continuando aqui, ele fala... Aqui é versículo 31. Aqui, pois, compararei os homens da presente geração. E aqui são eles semelhantes. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns aos outros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Pois, deixa eu falar aqui desse texto antes de ir para o próximo versículo. Então o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que foram anunciadas as palavras certas, o sonido certo, só que nenhum deles ouviu. Nenhum deles quis ouvir. Por quê? Porque estavam cheios de si, cheios de religiosidade, cheios de tradições de homens, querendo ser mais importante uns que os outros. Tem alguma comparação com os dias de hoje? Acho que não, né? Acho que não. Com os líderes de hoje? Eu acho que... Gente, eu fico assim... Jesus está voltando, tá? Todos os anúncios da volta de Jesus estão aí. Todos os sinais e acontecimentos estão aí. E eu vejo líderes dormindo. Dormindo. Não dão bom... Irmãos, que não evangelizem. Que não façam missões. Ok? Que não façam missões. Tá bom? Mas, poxa, que dê o testemunho de vida cristã. Que dê o anúncio de que o Messias está voltando. Que dê o anúncio de arrependimento de pecados. Que dê a palavra do conserto, da restauração, da restituição de vida. Não é de dinheiro. Não é de posses. Não é de riqueza. Então, aonde estão essas mensagens? Aonde que está o anúncio da vinda do Messias? Aonde está o anúncio da identificação de sinais? Aonde está a chamada ao povo da igreja ao arrependimento? Aonde está a chamada do povo de Deus para a assembleia, para a convocação da Assembleia dos Santos, para proclamar para fora da igreja o anúncio da vinda do Messias? Onde está? Vocês têm visto? Vocês têm visto alguém gritar aí que o Messias está voltando? Tem sim, tem sido anunciado aí, o Messias, mas você tem visto toda a igreja fazer isso? Porque toda a igreja deveria estar fazendo. Sabe por que não estão fazendo? Porque é aqui. Prosperidade aqui. Sabe? Quando se fala a respeito hoje de um jovem, de que... O apóstolo Paulo ele fala um negócio interessante. Ele diz assim, o morrer é lucro. Aí os jovens dizem assim, não, esse lucro eu não quero, eu quero prejuízo. Jovem da igreja. Esse lucro eu não quero. Eu ainda tenho que fazer minha faculdade, eu ainda tenho que melhorar no meu trabalho, eu ainda tenho que... muita coisa para viver nesse mundo ainda. E tem outras aí, tem senhoras, senhores, enfim, que tem outros objetivos e que dizem a mesma coisa. Mas vamos lá, dá continuidade aí. Então, o que Jesus estava querendo dizer ali é que o João Batista ele anunciou a vinda do Messias, falou, mas eles não quiseram escutar.
Eles escutavam a música, mas para eles só faziam barulho. Por quê? Porque eles não acreditavam na vinda do Messias para aquele momento. Por quê? Porque os seus corações estavam corrompidos com a soberba. Mais tarde, Jesus vai falar assim, ó, na cadeira de Moisés, sentou esses caras aí, os líderes religiosos daquela época. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muitos aí, ó, se sentando nas cadeiras, até na cadeira de Jesus. No trono de Jesus tem se sentado aí. Trono que ficou vazio aqui na terra. Cheio de regras, cheio de tradições de homens, cheios de dogmas humanos. Uma doutrina que não é sã doutrina. Só falam de dinheiro, de dízimo o tempo todo. Não tem uma palavra que é a sã doutrina, que é o esquadrinhamento de vida, arrependimento de pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo. Sabe? Só quer saber de divulgação de curas, de milagres. E Jesus, ele estava muito preocupado com isso só não. Isso tudo fazia parte, mas não era o tudo. O tudo é o que ele diz, olha, avisa João que aos pobres está sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Estamos preocupados com o anúncio do evangelho do reino de Deus? Será que estamos preocupados? Então, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou terminando por aqui e avisando para você então. Versículo 23. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, de escândalo, disse Jesus. A gente sabe que os fariseus, os saduceus, os mestres da lei daquela época achavam que Jesus não era o Messias, né? E muitos ali tropeçaram, então, na pedra angular naquele momento. Ou conhecido também como a pedra de moinho. Que Jesus abençoe os nossos corações, que Jesus aumente a nossa capacidade de entendimento. Que o Espírito Santo de Deus continue nos ensinando cada dia mais nas suas Escrituras. Próximo vídeo estaremos tratando então a respeito ou depois do versículo de número 24 a partir do versículo de número 33 em diante, aonde Jesus ele fala assim, pois veio João Batista, não comendo, não bebendo, e dizeis, tende demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, quer dizer, Jesus, e disse, esse é um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria e justiça por todos os seus filhos. Então nós vamos estudar essa última parte aí, e o que fica aí então é essa mensagem abençoada e maravilhosa que fala a respeito dos líderes religiosos, não só daquele tempo, mas também dos nossos tempos, que estão escutando o barulho das flautas e deveriam estar dançando e não estão. Quando se começa um lamento, então ouvem ainda hoje, como se fosse nos dias de hoje, né? Os lamentos, os choros, mas a eles estão insensíveis com o respondente à questão dos tempos. E não reconhecem, então, a verdadeira e o verdadeiro Deus e o Messias. Graça e paz, tenham todos uma ótima tarde em nome de Jesus. E até a próxima. Até o próximo Teologando a Palavra de Deus ou a Palavra de Cristo. Graça e paz.